e vai para cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Senhoras e senhores, ouviremos agora o ministro de Estado da Educação, o senhor Milton Ribeiro. Senhor presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, professor Danilo, senhor presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, senhor coordenador de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal, delegado Cléo Mazzotti, coordenador nacional da Polícia Judiciária no Enem, delegado Fernando Casarim, diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro, toda a imprensa, senhoras e senhores, e a todos que acompanham esta transmissão. Nosso objetivo aqui nesta tarde é uma prestação de contas. Como funcionários públicos, nós temos a nítida e a clara percepção de que nós temos um dever de prestação de contas a toda a sociedade brasileira. E diante dos maus augúrios que nós tivemos antes da prestação da prova e diante daquilo que efetivamente nós conseguimos alcançar, eu creio que não é hora de tripudiar sobre nada e ninguém, mas dizer que a sociedade brasileira, a educação brasileira saiu ganhando. E saiu ganhando porque, como era o previsto e nós havíamos dito, a questão do Enem haveria de ter toda a seriedade, toda a transparência e toda a competência que é própria dos servidores do MEC e também dos Correios e da nossa Polícia Federal. Diante disso é que eu tenho muito a agradecer a competente ação e a coordenação de todo esse processo do professor Danilo. É ele quem é o grande maestro, e a ele é que devemos render todas as homenagens, porque nós estamos diante de uma pandemia ainda e diante de uma polarização política exacerbada. Isso tudo é um contribuinte e um componente muito ruim para tudo aquilo que fazemos, sobretudo com respeito à educação. A palavra de Deus, faço questão de citá-la, Jesus Cristo disse uma vez que basta ao dia o seu próprio mal. Foi essa tese que eu coloquei na Comissão de Educação, quando vários parlamentares me interpelaram e perguntaram a respeito de uma possível interferência na prova, nas questões, enfim. E eu disse de uma maneira muito clara, está gravado, que nós precisaríamos primeiro esperar o resultado das provas e analisar as questões. Aí sim, eu estaria pronto a responder por essa possível interferência. Essa crença na interferência foi tão grande que 4 grupos diferentes, envolvendo parlamentares, sobretudo de oposição, tentaram a todo custo, isso sim, frustrar o sonho de milhões de alunos e de estudantes que se prepararam durante toda essa pandemia para poderem ascender à escola superior, ao ensino superior. Tentaram a todo custo barrar a realização do Enem. Mas a nossa justiça, ela se mostrou inflexível contra os interesses mais mesquinhos e politiqueiros. E nós fomos vencedores nas 4 ações, nas 4 delas.
Hoje são números, são prestações que devemos aos senhores e a toda nossa sociedade. Quero agradecer e registrar de uma maneira muito especial a presença do nosso amigo e companheiro general Floriano, que tem conduzido a nossa empresa de Correios de uma maneira muito correta, muito eficiente e muito profissional. Nós temos duas coisas que compõem a eficiência do serviço público. Primeiro, o profissionalismo e a competência, e a segunda é a probidade e a seriedade com a coisa pública. São dois pilares que nós temos. Esse mesmo Correio que há tempos atrás foi vítima de predadores inimigos da sociedade que usavam os Correios para outros assuntos, inclusive para propinas, e que gerou tudo aquilo que nós vimos num passado mais recente. E faço questão de fazer esse registro, sabendo que o nosso presidente dos Correios, na sua atuação de uma maneira incisiva, uma maneira como o MEC tem feito, não temos nenhum compromisso com o erro. Isso é pauta, sim, essa é a cara do nosso governo. Sem nenhuma paciência, nenhuma tolerância com a coisa errada. Assim, eu agradeço mais uma vez a presença e passo desde logo. Vamos começar pelo mais simples, que é a questão da logística, que é simples, mas é fundamental. Todos aqui têm ações fundamentais, mas podemos começar com esses números que fogem um pouco da condição propriamente da prova e falaremos apenas da questão da logística. Com a palavra, o general Floriano. Senhor ministro, boa tarde. Professor Danilo, boa tarde. Delegado Mazzotti, boa tarde. Prazer em revê-los. Eu quero, antes de mais nada, senhor ministro, agradecer as suas palavras e dizer que, pessoalmente e institucionalmente, eu estou absolutamente solidarizado e alinhado com tudo aquilo que o senhor falou, e aproveito esta oportunidade para manifestar aqui o meu testemunho, o meu reconhecimento da resiliência, do comprometimento, da aderência e da determinação em fazer aquilo que tem que ser bem feito dentro de transparência, de correção, de probidade também. Foi um testemunho daquilo que foi feito pelo professor Danilo em todas as nossas interlocuções. Os Correios são parceiros do Ministério desde 2009. É uma tarefa que, como o ministro falou, revela uma aparente simplicidade, mas tem uma carga complexa, porque tudo aquilo que diz respeito a movimento, a carga, a deslocamentos de caminhões por esse imenso Brasil, afeta, sim, com um grau relativo de complexidade, mas que é parte do nosso negócio como a empresa, a maior operadora de logística do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul, os nossos Correios são. Nós tivemos uma compreensão, uma afinidade e uma sinergia muito grande, total, com o professor Danilo desde os primeiros contatos, e nos solidarizamos quando essa questão veio à tona, trazendo um aparente receio para a população, um aparente. Por quê? Porque, na realidade, o compromisso que os Correios têm com o Ministério da Educação, ele vai muito acima de qualquer risco que possa ter existido, no sentido de colocar em dúvida ou questionar a própria eficiência da logística, a realização do evento. Isso, em nenhum momento, nós deixamos transparecer qualquer receio para o professor Danilo. Nós tivemos juntos o tempo todo. É bom lembrar, senhoras e senhores, que neste momento também os Correios estão aí em sua maior manobra logística da história, que é a operação do Black Friday 2021,
Então, associamos também a esse compromisso que nós temos com a sociedade de entregar com eficiência e rapidez as encomendas que nos são dirigidas, mas também e com a mesma prioridade, com o mesmo comprometimento, aquilo que nos faz parceiros do Ministério da Educação. Porque nós acreditamos que o Enem é como uma porta de sonhos, é uma porta que abre os sonhos para todos, para quem realiza o exame, para pais, irmãos, familiares, amigos, que é uma oportunidade que nós não deixaríamos de forma alguma, ministro, que isso fosse arranhado, qualquer possibilidade de não ocorrência. De forma que, só para que as senhoras tenham a noção, nessa segunda fase do exame, nós batemos um recorde. Nós entregamos as provas que estavam nas unidades de armazenamento até os locais de execução em 2 horas e 41 minutos. Os senhores pensem isso, dimensionem como isso foi rápido, né? Dá um apito, como se fosse dar um apito, cronômetro, 2 horas e 41 minutos depois, todas as unidades estavam guarnecidas com as provas. Isso foi possível porque os Correios armazenou, juntamente com o Exército Brasileiro, toda a carga logística, todo o material para as provas. Nós tivemos aí, são dados que eu vou deixar para o professor Danilo explorar, naquilo que diz respeito aos inscritos e às provas, mas nós distribuímos em 1.747 municípios, 58 mil malotes, em 10.600 locais de entrega, transportando aproximadamente 730 toneladas, em 41 voos fretados, em 130 carretas fretadas. Então, foi um esforço muito grande, mas valeu a pena. E sempre valerá a pena, quando a gente tem parceria com entes tão confiáveis, tão sérios e que têm um propósito tão sublime como esse do Ministério da Educação, de facilitar, permitir, possibilitar a concretização de sonhos. Então, ministro, nós seremos sempre solidários com tudo isso que o senhor verbalizou e parceiros em seus projetos futuros. Muito obrigado. Eu creio que agora nós poderemos ouvir nosso delegado Mazzotti, para que ele dê um panorama sobre possíveis vazamentos, possíveis fraudes ou a qualquer outra intercorrência que possa interessar a sociedade brasileira com relação à realização dessa prova. Ministro Milton Ribeiro, muito obrigado. A Polícia Federal agradece a confiança e a parceria. Dr. Danilo Dupas, o INEP tem sido um parceiro nos últimos anos da Polícia Federal na atuação no Enem. Dr. General Floriano Peixoto, os Correios têm uma parceria muito profunda com a Coordenação Geral de Repressão a Crimes Fazendários e, portanto, com a Polícia Federal no combate a diversos crimes, com resultados extremamente profícuos nos últimos anos, em especial na sua gestão. Sempre um prazer revê-lo. O Enem e a Polícia Federal atua no Enem no transcorrer dos anos, sempre buscando atuar de forma técnica, com o objetivo de garantir a lisura e imparcialidade do exame, e não foi diferente nesse ano. Na visão da Polícia Federal, um exame nacional, teve pouquíssimas intercorrências, com milhares de pessoas, de estudantes participando. As intercorrências foram mínimas. Nós tivemos o cumprimento de 31 mandados de prisão, 27 no primeiro final de semana, 4 no segundo final de semana, a maioria referentes a crimes bastante graves, como sequestro e cárcere privado, abuso de incapaz, tráfico de drogas, estupro de vulnerável. Então, conseguimos lograr êxito em prender 31 indivíduos. Na data de ontem, nós tivemos 2 intercorrências referentes a pontos eletrônicos, prendemos um indivíduo em Contagem e também apreendemos um aparelho no Espírito Santo,
já com a instauração de um inquérito e possível pedida de cumprimento de ordens judiciais. A minha área também abrange a questão de crimes cibernéticos, então nós tivemos um acompanhamento com o INEP a todo o tempo, antes, durante e agora após o Enem, evitando qualquer tipo de vazamento ou infiltração. A atuação do INEP, que é muito bem preparada nessa parte, em conjunto com a Polícia Federal, evitou qualquer tipo de infiltração ou vazamento em alguns momentos nevrálgicos que poderiam ter acontecido. Então, na visão da Polícia Federal, a lisura e a correção do certame, elas são claras, e a Polícia Federal, mais uma vez, reafirma o compromisso com o Ministério da Educação, com o Instituto Nacional de Estudos, com o INEP, né, e também com os Correios, para mantermos o Enem nos próximos anos desta mesma forma. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao senhor ministro pela confiança no nosso trabalho, todo o apoio e comprometimento aos nossos desafios. Presidente Floriano Peixoto, muito obrigado. Mesmo nos momentos críticos, o senhor nos trouxe calma, tranquilidade e direcionamento sobre a logística e a competência dos Correios. Delegado Mazzotti, muito obrigado pelo apoio, não só na questão da segurança da aplicação em si, mas também contra crime cibernético. Tivemos um respaldo muito grande da Polícia Federal nesse sentido. E vou passar alguns números referentes à nossa aplicação do segundo dia. Nós tivemos 70,1% de presentes, que, mesmo em pandemia, tivemos a manutenção da série histórica. Os pedidos de reaplicação já estão disponíveis na página do participante. Hoje já está disponível até dia 3 de dezembro. Tá? Então, aqueles que tiveram algum problema de logística, né, ou tiveram alguma intercorrência ao longo da aplicação, têm agora essa oportunidade. Iremos divulgar os gabaritos nesta quarta-feira. Com relação à aplicação do Enem PPL, reaplicação e isento, segundo inscrição, isso ocorrerá dia 9 e 16 de janeiro. E o resultado do Enem, nós iremos disponibilizar dia 11 de fevereiro. Tá? Então, aí fica essa data, né, de 11 de fevereiro. E os treineiros receberão o resultado 60 dias depois. Então, só queria reforçar, senhor ministro, o quanto a equipe estava comprometida. Os Correios bateu um recorde, em 2 horas e 41 minutos, conseguiu entregar as provas em todo o território nacional. É um marco. Os parabéns. Obrigado também à Polícia Federal. Obrigado, senhor ministro. Passamos agora, então, a atender os jornalistas. Eu peço que os jornalistas se identifiquem, o microfone vai ser levado, e antes da pergunta, que informem, por favor, o nome e o veículo de comunicação. Alguma pergunta? Malu Mões, repórter do Poder 360. Ministro, o senhor comentou que daria uma resposta sobre as interferências, mas o senhor não deu de forma própria a sua resposta a essas denúncias. E eu também gostaria de perguntar se o banco de questões do Enem ele vai ser renovado no próximo ano para o Enem 2022. Obrigada. Bom, com relação à resposta, eu acho que a realização do Enem já foi a resposta. Quando os educadores e os especialistas em educação tiveram acesso ao conteúdo dos itens, eles verificaram que ele segue o mesmo padrão, a mesma maneira de Enems passados. Então, simplesmente, essa é a resposta. Não houve, não acontece. Eu tenho uma história de educação na minha vida, eu jamais me permitiria ser usado ou manipulado por qualquer coisa que fosse fora daquilo que a lei estabelece e os limites legais. Então, eu estou muito tranquilo a respeito disso. Com relação aos itens, eu creio que é um assunto bem mais técnico. Quem sabe o nosso presidente possa responder a respeito disso.
nosso banco de itens já está em recomposição. Dentro do cronograma, tudo certinho. Não teremos problemas com relação aos... Recomposição. Isso. São itens novos, né? São itens novos e inéditos. Então, estamos recompondo todo o banco de itens. Sim, 2022, 2023, as próximas Itens edições. novos. Itens novos, exclusivos. Sim. Boa tarde, meu nome é Dalton, da EPTV. Presidente Danilo, eu queria ouvir do senhor, é claro que a gente já sabe o que tem no edital, mas é mais para ter a voz do senhor. A gente está acompanhando um caso em Ribeirão Preto de uma candidata deficiente visual que reclama que não teve o apoio que ela solicitou. Ela afirma que pediu o apoio em braille e recebeu o ledor e se sentiu prejudicada. Qual é o procedimento para essa pessoa solicitar, junto ao INEP, uma reaplicação, uma nova chance com a prova? Agradeço a pergunta. Ela tem até dia 3 de dezembro para solicitar a reaplicação e justificar a necessidade dessa reaplicação. Então, entre 4 e 5, nós iremos reavaliar e já dar a resposta sobre a reaplicação dela no dia seguinte. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente do INEP. Yuri Ascar, da Record TV. Esse foi o menor Enem da história em participantes. Tivemos um problema no ano passado, né, por uma questão da legislação. Quem já era isento não pôde ser isento novamente, mas o Supremo, né, decidiu essa questão. Vamos ter agora uma segunda chance, né, para essas pessoas. Como o governo se prepara para incentivar as pessoas, já que essa foi uma decisão do Supremo, não do governo nem do INEP, para incentivar que o Enem seja feito cada vez por mais estudantes e principalmente os de baixa renda? Existe alguma proposta nesse sentido? Eu creio que seria bom a gente lembrar que esses 2,5 milhões que, eventualmente, eles não fizeram a prova no passado, eles tinham claramente no edital, no primeiro momento, que se houvesse algum impedimento, que eles teriam um caminho legal, dito no edital, e pedindo a reaplicação por esse ou por aquele motivo. Eles não fizeram isso. Então, nós cumprimos o edital. Eis que um grupo de parlamentares e instituições, por razões que lhes são peculiares, entraram em juízo. O Supremo reconheceu esse direito diante da pandemia. Imediatamente, o MEC, através do INEP, preparou essa nova oportunidade para que eles pudessem. Então, de 2,5 milhões, 280 mil apenas quiseram usufruir desse direito concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, com relação a números, os primeiros que você cita, com relação ao número menor ou maior, vale lembrar uma coisa, que as vagas propostas, quando a gente fala 5 milhões, 6 milhões de participantes, é claro que isso é importante. Mas vale lembrar que nós temos hoje uma oferta de vagas e bolsas ofertadas pelo Ministério de Educação para o ensino superior, utilizando o Enem 2021, de 708 mil vagas. Então, essa é a oferta que nós temos para o ensino público federal. Né? Então, contabilizando ProUni e FIES, nós temos, as vagas chegam a um número de 1,2 milhão. Então, enquanto nós temos, diante de toda essa pandemia, as dificuldades, as escolas fechadas, é claro que, embora pessoas oriundas de escolas públicas, elas foram prejudicadas, isso a gente sabe, não por vontade do MEC, que insistia em dar condições para que eles pudessem, os professores pudessem voltar às aulas, inclusive com prioridade de vacinação, e com os recursos,
protocolos todos sanitários. Mesmo assim, algumas escolas públicas mantiveram as portas fechadas, prejudicando quem mais necessitava. No entanto, também vale lembrar que 50% das vagas ofertadas pelo sistema público são reservadas aos oriundos de escolas públicas. Em outras palavras, mesmo com todo o prejuízo, eu não estou querendo justificar, não quero justificar nada, absolutamente nada, mas eu creio que diminuiu e diminui a injustiça aparente, porque os alunos oriundos de escola pública, eles têm 50% das vagas nas instituições federais. Então, mesmo que a gente coloque numa balança de desigualdade, a lei de 2012, ela providenciou um certo equilíbrio, que, muito embora não amenize de tudo, pelo menos ajuda essa competição. Então, são essas duas questões que você faz. Eu, enquanto tem mais de 3 milhões e 100, e eu podendo oferecer 1.200.000 vagas, nós estamos ainda, porque mesmo que tivesse 20 milhões de candidatos, somente 1,2 milhões haveriam de acessar a escola pública. Boa tarde, é Paulo Saldanha, repórter da Folha de São Paulo. Ministro, primeiro, continuando aqui na questão do colega, eu queria saber por que o MEC fez tão pouco para apoiar os estados e municípios para a manutenção das aulas. A gente sabe que muitos estudantes acabaram não fazendo as inscrições no Enem, foi o menor número de inscritos em muitos anos, e muitos não fizeram porque não se sentiram seguros, não tiveram apoio para fazer aulas remotas, e também muitos, inclusive, abandonaram, né? O MEC o governo federal chegou a vetar uma lei que fornecia a internet para os alunos e professores. O veto foi derrubado, depois entrou na justiça, e depois saiu uma medida provisória, e até agora não se colocou um novo prazo para isso. O MEC também não ofereceu plataformas aí de ensino, e também não forneceu aí contratos de internet para os alunos, que teria a condição de fazer isso em nível nacional. Eu queria saber em qual dimensão que o MEC vê a sua culpa nesses dados aí, uma vez que o número de faltosos foi muito grande, inclusive o número de pessoas que não se inscreveram. E também tem uma outra pergunta, ministro, com relação à questão dessa suposta interferência que os servidores do INEP falam em relação ao Enem. Eu queria entender, ministro, porque o senhor mesmo falou que ia olhar essa prova do Enem, depois o senhor voltou atrás. Depois tentou-se criar uma comissão permanente para fazer um pente fino. O Ministério Público Federal chegou a recomendar que o MEC e o INEP se abstivesse dessa comissão, de fazer essa comissão para fazer esse pente fino ideológico com pessoas que seriam nomeadas de fora do INEP. Então eu queria saber, afinal de contas, o MEC e o INEP não conseguiram fazer a interferência ou não quiseram? E como que vocês veem essa interferência, principalmente a partir das demandas do presidente Bolsonaro, que também sempre insiste que o MEC tem que estar alinhado à ideologia do governo? Tá bom. Se você ler a prova hoje, você acha que tem ideologia de esquerda ou de direita? Numa análise. Nós temos lá citação de Karl Marx e Engels. Nós temos lá um autor como Chico Buarque, que declaradamente é um autor, um artista que tem o seu direito democrático de expressar sua vontade, que é partidário de uma visão mais esquerda. Então, se levássemos essa prova para uma análise para alguém de fora do Brasil, ele falaria que as questões são mais contemporâneas e até um pouco próximas às questões mais humanas, mais perto de esquerda. Então, não houve nenhuma, repito, não houve nenhuma tentativa. Eu não iria tentar. Eu simplesmente ponderei, porque diz o ditado, eu gosto muito dos ditados, sabe? Eu me valho muito da sabedoria dos outros, que o sábio, ele muda de opinião.
Quando eu percebi que a possibilidade de eu ter acesso às questões da prova iria, talvez, trazer muito mais prejuízos do que benefícios aos estudantes, eu simplesmente dei um passo atrás. Eu abri mão de um direito. Não é possível que se entenda que o ministro da Educação ele não tem a probidade, a seriedade necessária para ver uma prova e não torná-la pública, ou não vender os resultados ou os quesitos, considerando que os funcionários que hierarquicamente estão lá em uma posição mais inferior, eles têm esse acesso. E eu tenho todas as qualificações acadêmicas para poder ter acesso a uma prova. Mas, diante do quadro, eu mesmo fiz esse movimento, não foi por pressão, não foi porque não podíamos, mas simplesmente eu resolvi. Porque eu iria fazer de maneira pública e não velada. Agora, eu não sei se houve acesso às questões por outros, num passado, de maneira não pública. Quando eu falei que eu iria, é porque eu quis publicizar essa minha intenção. E diante das ponderações que eu vi, como acadêmico e educador, eu resolvi, achei que era melhor eu voltar. Então, eu não tenho nenhum problema em voltar atrás se eu julgo que algo vai prejudicar mais do que ajudar. Quando você fala que a questão da internet, eu acho que vale a pena a gente citar. Isso tem sido muito debatido e foi debatido há pouco tempo atrás. Nós temos um outro projeto que é um projeto que está vindo do Senado, porque a questão da educação brasileira não são os recursos. Eu gostaria que os senhores me entendessem mais uma vez. Nós temos recursos. O Brasil está numa posição que gasta muito com educação, mas os resultados é que são ruins. A questão é gestão. Você sai 50 quilômetros aqui de Brasília, que é a capital do Brasil, 100 quilômetros, você perde o sinal da internet. Nós temos algumas dificuldades na questão da internet para todos. E, ao contrário do que você declarou, nós fornecemos ajuda a muitos estudantes que não tinham condição de ter acesso. Não foi educação básica, mas o ensino superior, foram 400 colocados à disposição, 400 mil chips foram colocados à disposição. Grande parte deles foi usada, inclusive. Agora, quando fala em educação básica, eu creio que nós vivemos numa outra perspectiva. Eu tenho, para mim, prioridades são outras coisas. Por exemplo, prioridade para mim, para um estudante, é água e saneamento. E hoje eu reuni há pouco com o governador de Roraima, e eu tenho lá mais de 180 escolas indígenas que não têm água nem saneamento. Para mim, isso é prioridade. Por isso, toda a questão de economia que nós pudemos fazer, logo, logo nós vamos dar uma notícia aos senhores de um grande investimento que o meu desejo é que, se a gente pudesse, tem os entraves burocráticos de empenho, essas coisas todas que fazem parte da administração pública, mas grande parte das escolas, pelo menos, vão ter financiados pelo MEC a água para ter o acesso aos estudantes. Água. Então, quando eu falo em internet, eu coloco ao lado essas 4.000 e poucas escolas que não têm saneamento, 6.000 e poucas que não têm energia elétrica. São escolas públicas, maiormente oriundas da região rural. Nós temos aí 54.000 escolas rurais, algumas delas que simplesmente não têm nem água, nem saneamento, nem energia elétrica. Um erro não justifica o outro, mas isso não foi criado nesse governo. Isso é uma herança que nós tivemos. E nós não queremos também só ficar governando, olhando em retrovisor. Nós queremos avançar. E aquilo que a gente puder ajudar o povo brasileiro, nós vamos fazer.
Com relação à plataforma, eu não tenho os dados aqui, mas eu creio que nós temos, sim, colocado à disposição algumas plataformas de ajuda. Eu não sei se você tem acesso a isso, mas nós colocamos à disposição e, se você depois me permitir, eu peço para alguém fornecer para você os dados a respeito de o que nós pudemos fazer em termos de educação com relação a essas plataformas que foram usadas. Boa tarde, Paula Ferreira, repórter do Globo. Algumas perguntas. Primeiro, ministro, na sua fala em relação à pergunta do colega, o senhor falou que o problema do Brasil não é recurso e tudo mais. Mas, recorrentemente, não só organizações da sociedade civil, como também o próprio Congresso tem relatado os problemas de gestão durante a sua estadia aqui no MEC. Por exemplo, num relatório divulgado a semana passada, foi informado que até setembro o MEC tinha executado somente cerca de 1% do programa Educação Conectada, que inclusive chegou a ser um programa aventado como a opção do MEC, o fornecimento de internet às escolas e tudo mais. Então, queria que o senhor comentasse um pouco isso. Se o problema não é dinheiro, então seria a sua gestão que está cometendo equívocos. E, só continuando, porque vou fazer todos de uma vez. Tá bom. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor é em relação às debandadas, que a gente tem visto em alguns institutos ou agências ligadas ao MEC. Teve a questão do INEP, que é a crise, que é sabida, e hoje a gente recebeu a notícia de que alguns pesquisadores ligados à CAPES também tinham apresentado um pedido de renúncia. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, por que isso tem sido recorrente na sua gestão, nas autarquias. E agora uma pergunta ao presidente Danilo. Embora o Enem tenha sido realizado, a gente sabe que a saída desses servidores dos cargos de coordenação também tem relação com outras políticas tocadas pelo INEP que vão continuar. E aí eu pergunto ao senhor se o senhor considera que ainda tem condições de governabilidade à frente do INEP, diante dessa manifestação dos servidores de descontentamento. Bom, comece por mim, então. Vai anotando aqui. Com relação à gestão, eu acho que a sua percepção é muito pessoal. O que eu tenho recebido, inclusive, de gestores de instituições públicas, é uma percepção diferente. Tá certo? Com relação a gestores, a opinião de parlamentares de esquerda e de oposição, que ficaram 20 anos no poder e levaram a sociedade brasileira a uma penúltima colocação no PISA, a eles que vocês têm que perguntar a respeito de gestão, não a mim, que estou há 1 ano e 4 meses aqui, certo? Eu estou fazendo uma gestão no meio de uma pandemia mundial. Então, eu creio que não temos aqui nenhum caso de corrupção, de desvio de recursos. O nosso governo tem sido um governo que tem primado por esse perfil. E isso também eu tenho repetido de uma maneira muito intensa, que no meio de uma pandemia em que, embora houvesse a permissão para avançar no teto de gastos com o auxílio emergencial, diante dos recursos que diminuíram diante do lockdown, eu tive que me conformar com a manutenção daquilo que nós tínhamos. Eu acho que você, como repórter, percebeu que não houve em 1 ano e meio, quase 2 anos de gestão aqui do MEC, nenhum movimento, nenhum professor de escola federal reclamando de atraso no pagamento do seu salário e eles ficarem em casa. Isso tudo foi feito por uma gestão séria, que simplesmente nós optamos pelas prioridades. E uma das prioridades era manter os salários de todos os servidores. Não houve sequer menção disso.
Com relação à saída de alguns servidores, ou ameaça de saída, primeiro que nenhum deles saiu. Porque o ato administrativo, ele começa com pedido de demissão do servidor, sobretudo em casos como são casos de comissão, e ele só se aperfeiçoa e termina quando publicado no Diário Oficial. Você não viu nenhuma publicação no Diário Oficial de dispensa ou demissão de professores ou funcionários do INEP. Então, isso tudo ainda está no mundo do imaginário. Que eles pediram. Agora, que foi atendido ou não, ainda nós não ponderamos sobre essas questões. Não é a revelia. Eles não têm o direito de pedir demissão. Eles têm o direito de pedir demissão, mas como funcionários públicos, a demissão só se faz através do outro lado, que somos nós, os gestores. Então, nós estamos analisando, estamos no meio da prova. Não queremos dar mais nenhum motivo e nenhuma razão para qualquer tipo de crítica. Certo? Então, o Brasil, diante do lockdown, claro que teve menos recursos. O mundo todo sofre com isso. E é claro que entre colocar um prato de comida na mesa de um invisível da sociedade brasileira e construir um laboratório novo numa universidade federal, a nossa gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro optou por colocar um prato de comida, sim. É isso que nós fizemos. Bom, referente à gestão, gerir requer alocar com efetividade os recursos disponíveis e precisa ter coragem para enfrentar os problemas. Nessa gestão, nós implantamos assessoria de governança e planejamento estratégico. Em poucos meses, a cultura enraizada é normal que tenha resistência. Você pega o retorno ao trabalho. Eles não querem voltar ao trabalho. A própria associação judicializou uma portaria do retorno ao trabalho. Você acha justo para a sociedade que está aí enfrentando a pandemia, trabalhando presencial, as aulas voltaram e os servidores não quererem voltar ao trabalho? Ponto eletrônico. A CAPES tem ponto eletrônico há muito tempo. O INEP não tem ponto eletrônico e são resistentes a ponto eletrônico. Então, são questões de gestão e alocar com efetividade os recursos. E, óbvio, com transparência, dar segurança jurídica administrativa nas decisões. É isso que nós buscamos. Então, é normal ter resistência, mas também é normal que nós tenhamos que enfrentar os desafios em prol da sociedade. A sociedade não pode ficar refém de vontades individuais ou de poucos grupos. Inclusive, eu tenho recebido e-mails anônimos, e alguns até se revelaram e pediram anonimato, de apoio dos servidores, considerando que o problema é JEC e o retorno ao trabalho. Muitos estão se colocando à disposição, inclusive, para ocupar essas vagas. Então, é o momento de nós avaliarmos. E alguns já estão pedindo até reconsideração. Então, é um momento de reflexão, paz e buscar o melhor sobre isso para a sociedade. Ainda, apenas um complemento que me foi passado aqui, que esses números, naturalmente, eu não tenho de cor. Com relação à internet, até agora, nós já empenhamos 375 milhões do MEC no programa Educação Conectada. 375 milhões. Então, não é falta também de recurso. Nós temos, claro que nós queremos gerir, mas não é falta de recurso. Pois não. Última pergunta. Oi, ministro. Bianca Lima, aqui da Globo News. Boa tarde. O senhor disse agora há pouco que o senhor mudou de opinião, que o senhor ia ter acesso à prova do Enem, mas aí, ouvindo educadores e, enfim, outras pessoas, acabou desistindo disso. Gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa vontade de ter acesso à prova, com qual motivo, era exatamente para ver a questão dos assuntos, enfim, com qual objetivo o senhor gostaria de ter acesso à prova? Obrigada. Bom, eu acho que como ministro de Estado, que é responsável, que amanhã ou depois, quando as provas saem, eventualmente existem questões
que a sociedade, até mesmo, ela acha estranha estar numa avaliação para alguém que quer ter acesso ao ensino superior. Não é uma prova de convicções, é uma prova que procura medir a capacidade de um jovem para ter acesso ao ensino superior. É isso que é o objetivo do Enem. Então, a sociedade, muitas vezes, cobra a respeito disso. Mas, como disse, a questão de eu ter recuado na minha ideia primeira, porque eu pensei, sinceramente, eu estou há 1 ano aqui, 1 ano e 4 meses, eu pensei que todos os ministros tinham um regular acesso a questões das provas, né? Eu não veria nenhuma dificuldade nisso. Mas, diante da reação de alguns, eu simplesmente voltei atrás para não prejudicar, repito. Não porque eu não tenho esse direito. Eu creio que se eu fosse em qualquer tribunal, já que a gente pudesse pensar em tribunal, eu teria até direito de ter acesso ao conteúdo das provas, porque se o ministro de Estado, quem pode mais, não puderam menos, aí é horrível isso, não é? Eu creio que, no caso, eu poderia ter acesso, mas, repito, não tive acesso, não tive interferência e, simplesmente, eu voltei atrás em benefício dos estudantes e para que a prova pudesse ter o sucesso, se a gente pode usar essa palavra hoje, que teve. Acho que nenhum dos senhores tem dúvida que não houve intervenção. Ou tem alguém aqui que acha que houve intervenção na prova? Não é possível que tenha alguém. Tanto é que, em nenhum momento, apesar deles terem firmado um pacto de confidencialidade, todos que entram naquela sala sigilosa, eles não tiveram profissionalismo, no meu entendimento, de irem de maneira anônima, numa TV aberta, dizer coisas que eles não poderiam dizer. Isso é falta de profissionalismo para mim. Salvo se tivesse uma questão totalmente fora do controle. Mas não havia, tanto não havia que vocês viram o resultado das provas. As provas foram do mesmo padrão, mesmo estilo, né? E, é claro, se você perguntasse para mim, se o senhor pudesse interferir, se o senhor tivesse esse poder de interferir, a gente poderia até analisar algumas questões, que eu acho que desnecessárias ainda. Mas não fiz isso. Não fiz isso e não pretendo fazer isso para a tranquilidade de todos aqui nessa tarde. Então, eu creio que o que se passou foi como disse, basta o dia o seu próprio mal. Muita gente se preocupou com algo que nem havia acontecido. E se decepcionaram, alguns, quando perceberam que nada de interferência aconteceu. Está encerrada a entrevista. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado por todos, a Boa presença tarde. de todos. Obrigado.